Queridos confrades e confreiras, boa tarde. É um prazer imenso, uma satisfação grandiosa poder estar colaborando e dividindo um pouco dessa experiência que é trabalhar no Real Forte Piso da Beira, estrutura militar, no qual eu tenho 24 anos que eu venho fazendo essas pesquisas, e eu confesso aos senhores que ainda não foi descoberto muitas coisas. O Forte Piso da Beira é uma caixinha de surpresa. A cada ano que eu volto nessa fortificação, tem novidades, e com isso a gente acaba produzindo artigos científicos e também livros, tanto os livros científicos como também livros paradidáticos para a juventude. É, Nessa experiência da fortificação do Príncipe da Beira, eu preparei um material para vocês que eu quero compartilhar, nós vamos jogando esse material, vou explicando, e depois os colegas quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade para poder, depois no final, a gente trocar uma ideia. O nosso tema, arquitetura militar portuguesa na Amazônia, e especificamente falar sobre o Real Forte Príncipe da Beira. Essa é uma imagem que retrata uma pintura do que seria, ou que poderia ter sido o Real Forte, e assim ele foi quando em seu interior tinha 16 residências, e todas elas cobertas com telhas, basicamente 11 mil telhas que foram confeccionadas para servir o interior. Isso aqui, a minha apresentação, o César já passou para vocês. Aqui nós temos algumas obras publicadas sobre o Forte Príncipe da Beira. A minha primeira é o Real Forte Príncipe da Beira, Ocupação Oeste, do lado direito de vocês. Essa é a minha dissertação de mestrado. Uma das últimas, Real Forte, Sentinela Avançada. E os três últimos livros são e-book. E esses livros, inclusive, eu estou indo para o Rio de Janeiro agora, dia 29 de abril, e eu vou fazer questão de entregar alguns exemplares dos meus livros ao Instituto Geográfico Histórico Militar. Esse aqui é o livro do Sentinela Avançada, que vai ficar na nossa biblioteca no Instituto. Essa aqui é a minha dissertação de mestrado. Esse aqui foi o último livro que eu lancei sobre o Marechal Rondon, Cândido Maria da Silva Rondon, Uma Vida Dedicada ao Brasil. E esse aqui que foi em parceria com o Exército Brasileiro, talvez vocês não tenham, é um dos maiores, né? Muito bonito. Então, dia 29 agora eu estou lançando o livro do Rondon, Fé de Ofício, no Forte de Copacabana, no dia 30, e no dia 2, na 21ª GAC, tá bom? E aí depois eu te faço o convite direitinho para os confrades e confreiras. Serei para sempre guardião da tua história. Essa aí foi uma frase que, ao longo do tempo, ao longo da pesquisa, eu acabei trazendo para mim essa responsabilidade de cuidar, proteger, preservar e divulgar o nome da fortificação do Forte Príncipe da Beira. Eu trouxe para vocês um vídeo, talvez eu vou colocar por causa do tempo, senão, mas depois eu vou colocar à disposição para os membros do Instituto. Bom, nessa nossa palestra, irei falar sobre a construção do Forte Príncipe da Beira, os trabalhadores, a missão de Santa Rosa Velha, o forno, o paiol de pólvora, a artilharia e o paládio daquela fortaleza. Preservar o passado, já dizia Silva Telles, só tem sentido se nele estamos a ver o futuro. O Forte Príncipe da Beira, na imagem, deixei bem nítido para vocês. A pedra fundamental é essa que aparece aqui em cima do portal. Na época, quando se fazia as escritas, levava para a região do Mato Grosso, ali em Vila Bela, quando eles fariam a correção ortográfica. Só que teve um soldado que conhecia muito bem da letra e ele conseguiu fazer a correção sem necessitar de ir para Vila Bela. Em cima, nessa imagem que vocês viram agora há pouco, que é a pedra fundamental, bem em cima dela está escrito ao fidelíssimo rei de Lusitânia e do Brasil, né, Dom Luiz de Albuquerque, falando todo o processo da construção do lançamento da pedra fundamental. Porém, senhores, essa pedra fundamental ela vai ser lançada no dia 20 de junho de 76.
o Real Forte Príncipe da Beira, mediante documento primário, que são as cartas do século XVIII, que eu pesquisei no Rio de Janeiro, e também em Cuiabá. As cartas, elas estão dizendo que o Príncipe da Beira principia a sua construção no dia 19 de abril de 75. O engenheiro da obra, que acabou passando as informações, Domingos Campos Sete, na escrita que era mandada para Vila Bela. Então, o Príncipe da Beira, ele acaba dizendo o seguinte: quando foi para construir o Príncipe da Beira? A soberania e o respeito de Portugal impõe que neste lugar se erga um forte, e isso é obra de serviço dos homens do rei, nosso Senhor, e como tal. Por mais duro, por mais difícil que dê, é trabalho dos homens e tem que se cumprir. Um dado interessante, no documento encontrado, que são as cartas do século XVIII, o Luís de Albuquerque, ele não recebeu nenhuma ajuda do governo português para construir o Forte Príncipe da Beira. Na verdade, o Luís de Albuquerque, ele quis se destacar e imortalizar o seu nome. E ele consegue construir o Forte Príncipe somente com os recursos locais, o ouro, inclusive, daquela região. Luís de Albuquerque, ele crava o seu nome para a história. Nós sabemos que um dos governadores mais atuantes aqui da capitania de Mato Grosso foi Dom Antônio Rolim de Moura. Dom Antônio Rolim de Moura, no ano de 1763 a 65, ele crava uma guerra no Guaporé, bem na embocadura do Rio São Miguel. É a chamada Guerra Fantástica. Poucas pessoas sabem desse acontecimento. Dom Antônio Rolim de Moura, com um contingente muito menor, ele acaba derrotando a vizinha espanhola. E aí, claro que tá indo ou não? Não tá passando, né? Não tá passando. Passou? Não, Travou? Travou. calma que clica de novo. Nem vai, nem volta. Nem vai e nem volta. Ai, que mentira. Aí, Foi, né? foi. Ok. Lá no ano de 1937, com o Getúlio Vargas, começa a ser trabalhada a questão do patrimônio no Brasil. E através da lei número 25, deixa-se bem claro, proteger o patrimônio não é preservar o passado, é preservar a nossa história. E com base nessa deixa, durante o governo Getúlio Vargas, nós procuramos preservar o Príncipe da Beira na melhor maneira possível. Portugal, então, ele acaba ocupando a região da Amazônia, que estava inserida no contexto da defesa do território, ou seja, foram razões de guerra que motivaram os portugueses a investir em empreendimento como as fortificações na defesa. Gomes Filho já falava isso em sua dissertação de mestrado também. Portugal, vocês verão que vai existir em toda a área litorânea e também nos rios amazônicos as fortificações. Eu acabo trazendo essa passagem que as fortificações construídas pelos portugueses, elas representam uma estrutura arquitetônica construída com fins militares para a defesa de um território, podendo ser resistente ou não. É que você vê, ao longo da história, fortificações que foram feitas de paliçadas, madeira, de adobe e até mesmo de rocha. O Príncipe da Beira, como nós, na leitura, é um forte com o estilo Vauban, Sebastião de Vauban, que acaba emprestando essa técnica para os portugueses. Ele vai ter seus 970 metros de perímetros. Até então, os livros antigos de história aqui da região de Rondônia diziam que o Forte Príncipe e as suas muralhas tinham 10 metros de altura. Como pesquisador, eu fui, levo a trena e comprovei, são 7,20 metros a muralha. Os 10 metros é o portal.
Da cabeceira do portal até o alicerce são 10 metros. E possui 4 baluartes, 14 canhões em cada baluarte, 26 no total. As paredes do Forte Príncipe é uma parede dupla. São rochas com 40 centímetros de largura. Então, são duas rochas, dá 80. Atrás desses 80 centímetros, você vê mais a questão do barro, que está por lado de dentro. Então, toda e qualquer bala de canhão que tentasse pegar na parte de baixo, ela não conseguia entrar, porque a parede era dupla. O engenheiro foi Domingos Samussete, que não existia dados de sua morte até então, e aí, com base nas cartas do século XVIII, eu consegui encontrar informações que o Domingos Samussete ele morre entre janeiro a setembro de 77, e depois não se fala mais dele. E é quando ele vai ser substituído pelo Ricardo Franco de Almeida Serra. E aí eu entro no Wikipedia, eu tenho um material que fala sobre o Domingos Samussete, e eu acabei jogando para a Wikipedia, colocando lá a referência de onde saímos. Então, boa parte hoje que também tem na Wikipedia sobre o Forte Príncipe da Beira, eu acabei adicionando, né? Você pode adicionar mediante livros que posso comprovar. Então, as curiosidades do forte, eu acabei adicionando na Wikipedia, para ajudar os pesquisadores. O ministro era o Marquês de Pombal, o rei era Dom José I, então a coroa portuguesa ela segue. Eu criei esse mapa do Brasil para identificar as principais fortificações, fortins, fortalezas, que acabavam controlando toda a região do Brasil, tanto na parte litorânea como na parte amazônica. E aí, do Forte Tabatinga ao Forte São Gabriel, da Cachoeira, de Barcelos, e aí nós temos os dois, o Príncipe da Beira. Eu coloquei dois, que é o Forte de Conceição, que depois se transformou em Forte de Bragança, e o Príncipe da Beira. Um pouco mais acima, nós temos o Forte de Coimbra, que segue ali pelo rio, vem do rio Paraguai, passa pelo rio Guaporé, chegando no rio Mamoré e desaguando no rio Madeira. No total, o Brasil teve aí uma soma de 341 fortificações, sendo essas fortificações, hoje nós temos 109 que ainda estão em pé, 44 foram tombadas pelo IFAM. Muitas dessas fortificações, nós temos a presença tanto do Exército, como também do IFAM. Andando pelo Brasil, eu já conheci 19 fortificações. Ali em Recife, na região de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, Santa Catarina, Pará, Amazonas, mas está faltando mais conhecer, né? No litoral de São Paulo, ainda não conheci. Mas é uma experiência que eu tenho em todas as fortificações que eu entro, eu consigo perceber a presença militar do Exército. E a coisa funciona. Aonde o Exército põe a mão, a coisa funciona. Né? Aí nós temos a pessoa que foi oficializada como o descobridor do Forte Príncipe, que foi o almirante José Carlos de Carvalho. Isso no ano de 1913. Porém, senhores, o próprio Exército tem documento que desconhece. Quando eu estava pesquisando para o meu mestrado, eu descobri uma imagem de 1911, que o Rondon teria chegado lá. Só que, avançando mais a pesquisa, Rondon já sabia da existência do Forte Príncipe desde 1904, quando ele começa a fazer uma varredura na questão de fronteira. E ele divide sua equipe e manda uma para a região, e depois ele vai chegar lá em 1919, depois retorna em 1930, onde tem a limpeza da fortificação, e em 32 é criado o primeiro PEF. O almirante José Carlos de Carvalho, ele encontra ainda o forte bem abandonado, com as matas, olha só. E ele acaba também levando algumas amostras de canhões para o Museu Nacional ali do Rio de Janeiro, onde temos algumas amostras de canhão, inclusive o Colubrina, que vocês verão aqui. Observe na imagem abaixo
que as residências internas elas possuíam telhas. Quando ele chegou lá, ainda tinha algumas com telhas, mas boa parte acabaram sendo saqueados pelos nossos vizinhos bolivianos. Essa imagem retrata o príncipe da Beira, quando ele foi totalmente abandonado e reencontrado, né? É uma imagem que você não consegue ver por aí, a não ser que você publique artigo ou então em livros. Essa também é uma imagem que ela é uma imagem de fora a fora, uma imagem, como é que dá o nome? Não é tridimensional, uma imagem panorâmica. Uma imagem panorâmica. A principal, então, preocupação de Marquês de Pombal era definir a fronteira amazônica e consolidar sua jurisdição no espaço por ele agraciado ou gerenciado. Vocês observem, aqui embaixo tem um pontinho branco. Esse pontinho branco nessa época aí, 1919, era o Coronel Rondon, General Rondon, General Rondon, General 2 Estrelas. O Forte Príncipe já se encontra nessa parte aqui que vocês estão vendo, lado direito, essas cabanas. Esse aí é o PF. O PF. Bem na pontinha, dá para ver um soldado segurando um canhão. Então, foi feita uma leitura, inclusive, para os senhores terem uma ideia, existiu uma polêmica muito grande aqui no nosso estado em relação a essa área pertence ao Exército ou aos quilombolas. E aí entra o INCA, entra a SEDAM, entra vários governos, secretarias de governos estaduais e federais para poder questionar que a área era dos remanescentes quilombola. E essa briga, ela acaba quando eu tive acesso a essa imagem e eu levei para o general Costa Neves. Entrei na sala dele com o Data Show, aqui em Porto Velho, e eu pedi para ele fazer a leitura dessa imagem. Falei, general, olha essa imagem. O que tem, Nurismar? Faça uma leitura. Ele olhou, cara, é uma imagem do Rodon e tal. Mas, general, a leitura que se dá para fazer é que não tem nenhuma comunidade quilombola no entorno do forte. Caramba, checkmate. É isso daí. Então, com base nessa imagem, que é nítido, em 1919 e 1930, não existia quilombos ali. E aí foi quando bateu-se o martelo. Se houve quilombo, foi bem antes, mas eles acabaram se evadindo, indo para uma outra região. E esqueceram o forte. Quando o exército chegou, não tinha mais ninguém. E aí hoje eles conseguiram consolidar esse problema. Aí eu amplio mais. No canto direito de vocês, bem embaixo, observe que tem um boneco, é o general Rondon. Ele pediu para o major Thomas Reis subir numa árvore e fazer uma foto aérea. E ele fez isso. A outra imagem é a outra parte. Bem no cantinho também direito, eu tenho o barco Cassiopé, que Rondon andava no Mamoré, no Guaporé, e também era aqui que começou o primeiro PF. Aí, nós temos uma comitiva do Rondon já chegando para poder fazer levantamento técnico da fortificação. A mão de obra que foi utilizado há muito tempo não mencionava o nome dos índios. E nas minhas pesquisas, eu consegui encontrar os índios, inclusive algumas etnias, os borores e parecis, muito mansos, e eles trabalharam. Além dos militares portugueses, esses traziam escravo para cá. Esses militares que chegavam naquela região, eles conquistavam os escravos e eles ofereciam em troca de mercê para a coroa, em troca de favores. Os primeiros militares que aqui chegaram conseguiram obter os escravos. A região do Guaporé, nós temos de 8 a 9 quilombos, os remanescentes quilombola lá da época do Forte Príncipe da Beira. E aí o Luiz de Albuquerque, quando ele vem para cá para poder fazer um estudo da área onde vai ser a fortificação, ele vem em 72, ele vem em 73, ele faz uma varredura e acaba descobrindo um local propício, aonde durante a seca você consegue atravessar de um canto para o outro. E ali ele pede para o Domingos Samussete começar a fazer as plantas baixas para a fortificação. Senhores, essa imagem
ela vai trazer muitas informações. Então, esse aqui é o baluarte de Santa Bárbara, que fica de frente para o Rio Guaporé. O lá atrás é o de Nossa Senhora da Conceição. Então, os dois de Santas são próximos ao Rio Guaporé. O do lado esquerdo, Santo Antônio de Pada, e o lá atrás é o Santo André Avelino. Cada um desses baluartes, eles eram inaugurados no dia do santo. Hein? Dentro, eu tenho 15 residências e não 16. Esse forte, as plantas da fortificação, foram mais de 7 plantas alteradas ao longo do tempo. Então, o projeto original mesmo, ele não foi concluído. A muralha são 7,20 metros de altura, o portal mede 10 metros, são 14 canhões em cada baluarte e ele tem 970 metros de perímetro. Eu já cheguei, na minha pesquisa, a contar todos os blocos de rocha laterítica usado no Forte Príncipe da Beira, para mais de 58 mil blocos de rocha laterítica. Então, assim, a gente usa uma matemática, faz todo um trabalho minucioso para chegar. Pode ser até mais, porque dentro da fortificação, as residências são restos de rochas que são utilizados. Na segunda viagem, então, de Albuquerque, em 74, ele escolhe a localização, o ponto ideal, e no dia 19 de abril de 75, domingo São 7, ele principia, como eu falei logo no início, os trabalhos em tempo expedido. Ou seja, eles montam uma barraca na região do Forte, mas eles estavam ainda lá no Forte de Conceição. O Forte de Conceição, em 71, ele foi varrido pelo Guaporé. Então, todos os dias eles vinham e trabalhavam. Mas a barraca de campanha do Domingo São 7 era instalada no local onde vai ser construído o Príncipe da Beira. Com o objetivo de evitar o contrabando do ouro, assegurar a vigilância dos rios que davam passagem para as capitanias de Mato Grosso, assim como de intimidar as invasões por estrangeiro naquela fronteira, foi construído o Príncipe da Beira. Lembrando, companheiros, que desde 1692, 93 a 95, foi descoberto ouro naquela região das Minas Gerais. Pascoal Moreira Cabral, ele encontra o ouro em 1719, lá em Cochipó-Mirim, Cuiabá. E os irmãos Arthur e Paz de Barro, dois sorocabanos, vão encontrar o ouro no Guaporé em 1734. 1734. Depois de 10 anos, vai ser construído a missão de Santa Rosa. Vamos seguindo. O Real Forte Príncipe da Beira, de 75, ele foi visto como baluarte de proteção, garantiu aos portugueses a posse e o domínio na capitania de Mato Grosso. Olha que a capitania ela vai ser criada em 1748. Vila Bela é de 52, 1752. Mas aquela região que vai ser desmembrada da capitania de São Paulo já estava sendo cobiçada pelos bandeirantes. Tanto é que lá em Minas vai ter o confronto, lá em 1720, que é o dos entre bandeirantes e os portugueses, né? Olha lá. Essa aqui é um mapa do Rio Etinês. Olha, nessa parte direita é a missão de Santa Rosa Velha que eu vou mostrar para vocês. Quando os espanhóis eles invadiram essa área, o Dom Antônio de Moura expulsa os espanhóis. E eles vão se alojar a 100 quilômetros abaixo do Rio Guaporé. Aí eu coloco o Forte de Nossa Senhora da Conceição. Esse é o forte. Então, entre o Forte de Nossa Senhora da Conceição e o Santa Rosa, vai ser criado o Príncipe da Beira. O Príncipe da Beira vai ficar entre os dois. A missão de Santa Rosa vai ser transformada em uma guarda de Santa Rosa, por Dom Antônio de Moura, para poder proteger. Então, a gente acaba dizendo que aqui é uma região dos fortes. A missão de Santa Rosa, o Príncipe da Beira e o Conceição. E aí eu criei esse mosaico, para vocês entenderem. O labirinto, ó, no lado direito, Missão de Santa Rosa Velha, de 1743. Missão de Santa Rosa Velha, de 53, que vai sofrer uma alteração. Eles vão melhorar, até porque, quando os espanhóis fizeram, era só de madeira, de paliçada, de tronco de árvores.
E 1754 é a Guarda de Santa Rosa Velha, que o Antônio de Moura vai cuidar. Mais da minha esquerda, eu tenho o Forte de Nossa Senhora da Conceição, que é de 60. Em 69, ele passa a ser chamado de Bragança, o Luiz Pinto de Souza Coutinho. Entre um e o outro é criado o Príncipe da Beira. E bem na frente, eu coloquei esses pontinhos azuis, porque é para mostrar que aqui era uma corredeira. Eram pedras, aonde nós temos nessa região muitos petroglifos, arte rupestre, que são feitos nas rochas ali do Guaporé. E a missão de Santa Rosa Nova está lá embaixo. Ok? Senhores, esse aí é o portal da missão de Santa Rosa Velha. Eu já fiz pesquisa nessa área, e aí começa a surgir ideias de dizer que é uma obra inca, que é de Ratanabá, disso, daquilo. Na verdade, o que me faz crer que é a missão de Santa Rosa Velha são as próprias cartas do século XVIII que eu tenho acesso, que eu tive acesso e eu tenho guardadas, né? Cópia delas, onde fala como que era toda a estrutura da missão de Santa Rosa Velha. E, por incrível que pareça, não temos nenhum pesquisador até então que venha a mostrar que isso não venha a ser a missão de Santa Rosa Velha. Pelo contrário, o professor Marcos Albuquerque, que é o nosso confrade também, de Comos, né? Ele esteve pesquisando, inclusive ele vai até o material que eu construí, um artigo que eu construí, está no meu livro também, e ele assina embaixo que realmente as rochas elas eram faceadas do jeito que vai ser depois no Príncipe da Beira. Quem fazia esse faceamento eram os caboqueiros ou os artífices. Olha só, ela no portal tem um faceamento e depois toda ela tinha essas rochas montadas. Ela chega até 20 metros de altura, nós temos regiões. Então, parece um labirinto. O povo local chama de labirinto, porque um professor de história que mora em Costa Marques, quando ele foi... Quem descobriu isso foram os caçadores. E aí, quando ele sai, ele fala assim, cara, isso aqui é um labirinto. Pronto, ficou labirinto. Mas temos autores na ciência que falam o que o povo batizar tem que continuar. Né? O paredão, então, de rocha e a valeta da Guarda de Santa Rosa. O Príncipe da Beira, essa é uma imagem atual do ano passado, de setembro. Ele está todo com escoramento. É uma intervenção humana que nós fazemos na arqueologia, porque se não fosse assim, ele já estaria no chão. O Manuel Rodrigues Ferreira, no livro Amazônia, ele diz que essa foi uma obra construída para durar uma eternidade. Infelizmente, não. O Príncipe da Beira, ele está muito detonado. Existe projeto de, pelo menos, revitalização e não restauro. Até porque, senhores, o Príncipe da Beira, quando ele foi construído, ele custou uma bagatela de 28 mil contos de réis. Era muito dinheiro. Você transferindo isso para tempos atuais, é em torno de 280 milhões de reais. Mas, se for restaurar, só se o exército for para dentro, e a coisa funciona. Mas hoje, quem faz visitação não tem cobrança nenhuma para manter o local. Somente nós temos 2 guias na região que pegam a chave lá no exército e aí tem todo um controle para as pessoas não tocarem nada e tem somente a área de passeio, que é uma área de segurança. Eu vou mostrar para vocês várias plantas que foram criadas do Forte Príncipe. Isso aqui logo no início da construção. Olha só, outra planta diferenciada. Todo esse material se encontra nas cartas do século XVIII. O perfil da planta, como é que funcionava. Então, além da história, outras áreas poderão pesquisar, como a matemática, a física, a química, a biologia. Diversas áreas têm elementos suficientes para explorar essa região. Mais um outro perfil de uma planta baixa. Olha, já o forte de Nossa Conceição, que é o Bragança. Tá? Aqui, eu visitando, isso há mais ou menos 20 anos atrás, eu visitando as ruínas do forte de Nossa Conceição,
que ainda temos o alicerce ali, né? E, na medida que os portugueses eles penetravam o interior, levantavam o forte que assinalava a sua soberania, já dizia o Arthur Reis. E aí, uma vez eu participei de uma palestra onde um arqueólogo, não foi o professor Marcos Albuquerque que veio aqui em Porto Velho, e ele deixou soltar que possivelmente o Forte Príncipe poderia ser Forte de Formigão. E eu fui pesquisar na arqueologia Forte de Formigão. O Forte de Formigão é quando você abre o alicerce, né, a valeta, você joga, você joga galhos, aí lama, galhos, lama e depois vem a pedra. É como se foi construído o Machu Picchu. Quando dá o terremoto, ela balança, mas não cai. Só que quando eu pesquiso, eu descubro essa planta. O forte ele não é de formigão. Senhores, o Forte Piso da Beira tem um alicerce de 1,60 m de profundidade. Quando o Domingos Samussete, amando de Luiz de Albuquerque, ele escolhe o local, quando eles começam a escavar, eles encontram um veio de rocha laterítica. Toda aquela rocha vai ser utilizada na construção do Forte Príncipe. E depois, lá na região de Albuquerque, eles também vão encontrar mais rocha que vai servir. E aí dá para se perceber a profundidade desse alicerce. É uma planta baixa, onde tira de vez a ideia de dizer que vai ser um forte de formigão. Mas os riscos da planta baixa, ó, diferente. E aqui, essa aqui é a entrada. Todo esse material é do século XVIII, que eu tive acesso. Ó, mais risco. Essa plaqueta em cima, tá aqui, ó. No lado esquerdo de vocês, era para ser original, com a ponte levadiça. Mas aí, o que vai ficar original é o lado direito. Mesmo assim, essa parte de cima, que é da coroa, uma cartela, ela não vai chegar a ser feita a cartela. A coroa, sim. Ó, essa aqui é a rocha que eles tiraram a medição para fazer a coroa na parte de cima e a cartela na parte de baixo, onde vem as inscrições. Todo esse material você tem acesso no século da casa do século XVIII. Ó, isso daqui, cada uma indicando a coroa. Quando os bolivianos invadiram aqui, em 1809, quando foi criada a República, eles acabaram levando e tentaram destruir o pouco que restava. Ali era para ter o símbolo de Portugal, mas não teve tempo também. Essa é uma outra planta. Observe, senhores, que aí nós temos 16 residências, mas uma amarela já tiraram. E também tínhamos entrada do lado da floresta. Eram várias entradas. Então, toda essa daqui, ó, também vai modificar. Ó, essa aqui, a entrada é para a floresta, porque o rio Guaporé passa aqui embaixo. Olha aqui outra entrada, para o rio Guaporé. Olha aqui outra entrada. Agora, onde temos hoje a entrada principal. Só que temos 16 residências, e não é assim. Então, as plantas da fortificação irão sofrer mudanças. Olha essa daqui. Nós temos um poço artesiano, um poço, uma cacimba, na verdade, para o comandante e um poço para os soldados. Tá bom? Olha aí. Aqui já é a planta oficial, o que nós temos de fato ali dentro. Viu? Não se sabe o porquê, o motivo de ter tirado essa construção. O que seria, né? Olha aí, todo o processo de faceamento da rocha com a inclinação também, para evitar a invasão pela... E olha o alicerce. Eles colocavam a medida por palmos. Então, era 8 palmos, que vai dar em torno de 20 centímetros cada palmo. Então, 1,60 m, né? Olha lá. E aqui na frente, onde tinha muito pedral, um pedral enorme, as embarcações tinham que ir devagar para não bater na pedra e não destruir. Aqui em cima, nesse círculo, eu tinha uma companhia de canoas. E aqui ele saiu. Pasme, senhores, a bala de canhão que saía do Forte Príncipe não chegava no meio do rio Guaporé. Era muito longe. E nós medimos isso com o GPS. Aí era quando saía uma companhia de canoas para poder atacar o invasor que estava passando pelo canal. As fortalezas do Brasil foram construídas pelos portugueses, holandeses, franceses, ingleses, espanhóis e brasileiros, num período que corresponde do Brasil colônia. Né? Aníbal Barreto também já fala sobre isso. E os historiadores locais,
falava assim, meu, mas o Forte Príncipe da Beira, ele parece com o Forte São José do Macapá. Claro, ele parece não, ele é idêntico, porque o mesmo engenheiro do São José foi o engenheiro do Forte Príncipe. Só que o São José, ele é menor que o Príncipe da Beira, certo? E aí eu coloquei algumas imagens para poder mesclar do jeito que é o São José, é o Príncipe da Beira. O São José tem o quê? 2, 4, 6, 8 residências, enquanto o Príncipe da Beira tem 16. Então, ele é muito maior. Só que não teve a questão da ponte levadiça. E aí eu coloco, essa aqui é uma imagem que chama muita atenção, as pessoas sentavam nessa janela para poder tirar foto, e com o tempo nós impedimos, proibimos as pessoas de se aproximar. Por quê? Depois de vários generais terem passado e ter acontecido alguns incidentes com os canhões lá em cima, chegamos num acordo, não pode dar mais foto. Porque as pessoas elas faziam força, e essa mão de força ela pode arriar e matar uma pessoa. Aí o forte vai ficar fechado para a vida. O vento ele passa e vai bater em todas os alojamentos. Aí a questão da mão de força, o faceamento das rochas, tudo isso era faceado, era esculpido no chão e depois colocado nos seus lugares. Nós tivemos uma escavação em 2011, somente no pátio interno, e ano passado tivemos uma escavação numa outra área. Senhores, essa localização que foi encontrada, ela não tem nas plantas. O estábulo que foi encontrado na escavação, eu acompanhei, ele mede aí em torno de 3,5, 4 por 11. Ele é muito grande. Além do estábulo, também foi encontrado um armazém. Um armazém de outros objetos, não o paiol. O paiol fica fora. Então, esse material agora já foi entregue pelo IFAM, foi o IFAM que determinou esse trabalho, né? E agora veio isso como surpresa para nós. Também foi encontrado os locais onde tinham os pilares da ponte elevadiça, que não deu tempo de ser construído. Nós temos que proteger essa área, nós estamos criando mecanismo para isso, as pessoas não pisarem na ponta e quebrar, mas manter e mostrar, olha, houve de fato um processo, um início da construção da ponte levadiça, só que não foi para frente. O Barão de Melgaço ele fala que o Forte Príncipe ele não ficou concluído, a gente sabe disso. Ele não ficou totalmente concluído porque lá dentro nós temos imagens de locais que não foram totalmente acabados. E aí eu trago também o poder da artilharia. Esse aqui é um canhão Armstrong, que o Forte Príncipe não tem o Bloomfield. Em outras regiões você encontra o Bloomfield, mas aqui não. Aí eu trago as informações, como que se faz a leitura do canhão Bloomfield, Armstrong. Aqui nós temos a potência do canhão. Inclusive, as pessoas falavam errado. Esse GR era guarda real. Na verdade, é rei George. Aí tem o segundo, tem o primeiro, tem o terceiro. Os caras vão, assim, conforme o que está no dorso ali do canhão. E a seta, o Brood Warriors, significa que o canhão ele foi testado. E essa numeração é a potência do canhão. Que aí vocês, ao observarem do canhão, eu tenho aí quintais, arrobas e libras. Aí você pega, multiplica, tudo em inglês, que era a matemática inglesa. Aí você encontra o valor da potência do canhão. Aí, nesse caso aqui, rei George II. Tem também rei George III, em alguns canhões que eu tenho visitado, certo? Bom, detalhe do canhão, olha aqui o rei George III. Também você encontra em canhão Bloomfield. Aí, ó, o PL, as pessoas não sabiam o que significava um PL, que aí tem o pounds em inglês, né? Libras, que era o poder, ó, pounds em espanhol ou libras em português. Aí o cara falava assim, não, é 1710. Eram canhões portugueses que eram utilizados em embarcações
E eles, perdão, eram canhões ingleses, que eram utilizados em embarcações, o chamado quebra-perna, e os ingleses venderam para os portugueses, que acabaram colocando muitos deles nas fortificações. O Munhão leva o sobrenome da pessoa que, que esculpiu o canhão, né, que fez o canhão, nesse caso aqui, Albert Bugard. Né? E aí, toda uma leitura é feita da potência. O canhão tem o quê? 6 reforços. Né? Esse aqui é um Bloomfield, quando você observa que a corda passa por dentro da cascavel. Isso aqui é chamado de cascavel. Né? E olha só, esse aqui já é um canhão Armstrong, que ele era amarrado, certo? Então, Bloomfield e Armstrong. E aqui nós temos vários reforços no canhão. Essas leituras, ó, aqui eu trago as cascavéis, tanto do Armstrong como também do Bloomfield. E aqui, senhores, nós encontramos o paiol. Claro que buscamos um entendimento. Por que eu falo que é o paiol? Porque eu estive esse ano lá no Forte, em Santa Catarina, em Florianópolis, o São José da Ponta Grossa, e o São José também tem essa saída, essa ventilação, que é justamente são as almas, nesse caso, são as pólvoras, né? E aí, esse aqui é o forno, que foi encontrado também. Esse forno foi responsável pela queima de 11 mil telhas. Né? Ele está em estado bastante conservado e também é protegido pelo nosso patrimônio. E aí eu trago a imagem do capitão, o capitão Rocha, deve ter hoje os seus 94 anos, mais ou menos, pai do general César, que se aposentou, está com uns 2 anos, da engenharia, se não me falha a memória, e ele serviu o Forte Príncipe em 1956. Eu não o conheço pessoalmente, mas ouvi falar sobre ele, e nós nos tornamos muito amigos via WhatsApp. Fui em Fortaleza, mas não, na época da pandemia, não consegui conversar com ele, mas eu escrevi sobre ele, o Paládio da Fortaleza. Então, o Capitão Rocha, ele tem uma memória fantástica e as imagens inéditas que ele guarda no seu arquivo. O Forte Príncipe, senhores, quando ele estava sendo construído, aqui atrás, aqui em cima, aqui atrás é o Forte Príncipe, aqui é o baluarte, onde está aqui é o meu cursor, e teve uma época que o Guaporé encheu novamente e eles iam para o Forte de Canoa, aqui é a esposa dele, do Capitão César. Tá? Então, são imagens da época em que ele serviu ali. Uma das maiores enchentes de todos os tempos foi a de 1956, na época que o Capitão Rocha estava servindo o Forte Príncipe. Essa enchente ela é narrada pelo Arthur Ferreira Reis no livro Amazônia. E, de fato, ele confere que foi uma das maiores enchentes. E o Capitão Rocha tem essa imagem, 1956. E aí, claro, o trabalho do pesquisador não é só explorar o local, mas eu acabo entrando com ofício no IFAM e no Exército para se fazer a limpeza do entorno, porque aqui na nossa região, no mês de agosto, tem muita chuva com vento. E quando o vento vem, ele balança e pode cair essa árvore em cima da fortaleza. Então, logo o pedido foi atendido, limparam toda a lateral para não deixar nenhuma árvore. O DNR foi lá, atendeu nosso pedido junto com o Exército e a coisa funcionou. A guarita, essa que vocês estão vendo, ela está com uma fissura. Com o passar do tempo, aqui embaixo também tem uma fissura enorme que ela está se juntando e com o tempo ela poderia vir a se destruir. E aí foi quando eu também entrei com uma ação no IFAM, pedindo uma amarração interna. E o IFAM prontamente acabaram fazendo essa amarração interna. Hoje ela está perfeita, né? E, claro, todas essas guaritas elas eram rebocadas. Com o tempo, caiu o reboco. E aí, claro que eu termino a minha fala com essa imagem.
simbolizando aí, isso aqui é uma imagem que o sargento aqui da 17ª acabou me cedendo, a questão da defesa da fronteira, o nosso príncipe da beira, a nossa onça pintada, o nosso guerreiro de selva, e o Exército Brasileiro sempre atento para esse controle da nossa área de fronteira. E eu trago para mim essa responsabilidade que sempre digo, serei para sempre o guardião da tua história. Muito obrigado. Lorismar, muito obrigado pela interessantíssima palestra que nos trouxe. Iria abrir a palavra a quem quiser fazer ou colocar qualquer questão, e agradecer ter trazido mais uma vez este tema interessantíssimo da construção do Forte do Príncipe da Beira. Eu próprio escrevi sobre o Luís Albuquerque, depois posso reencaminhar o artigo que escrevi, garantidamente com alguma da informação de hoje poderia alterar algumas afirmações, mas é muito interessante e gostaria que me confirmasse das suas investigações se confirma a seguinte situação. O Luís Albuquerque faz 3 viagens naquela região. Primeiro em 1773, onde verifica que o Forte da Conceição se encontra em elevado estado de degradação porque estava numa zona muito alagadiça e que destruía todo o próprio reboco e a pedra, e o Forte da Conceição, Forte de Bragança já na altura, já não estava em condições. E ele próprio que seleciona o local do Forte do Príncipe da Beira mais ajusante. Do seu esquema, parece-me que fica a montante, portanto era uma coisa que eu gostaria de clarificar isso. Mas eu suponho que o Forte do Príncipe da Beira fica a jusante do Forte de Bragança, ou Forte da Conceição. E, na realidade, em 1776 que ele faz uma primeira visita onde coloca a pedra e volta no ano seguinte, 1777, fazer nova inspeção, nova viagem, e na realidade eu dou-me a ideia que isto é como qualquer obra militar, nunca está acabada. Há sempre qualquer coisa para completar, há sempre qualquer coisa para fazer. É interessantíssimo que no Arquivo Histórico Ultramarino existem dezenas de cartas sobre a construção do Forte do Príncipe da Beira, não só da época do próprio Luís de Albuquerque, mas também dos governadores que se seguiram, e há cartas de 1799 que indiciam que o próprio forte ainda não está completado, ainda não está totalmente construído, e portanto, na realidade, ele nunca é totalmente construído. Vai sendo construído pouco a pouco, vai sendo completado, mas nunca tem a sua completa finalização, tal como nós vemos, digamos, um edifício devidamente completado. Gostaria então que me confirmasse se o Forte de Príncipe da Beira fica a jusante ou a montante do Forte de Bragança, e realmente é muito interessante a posição estratégica onde ele está construído, exatamente sobre aquela zona de rochas que implica que no fundo há canais de navegação e que obrigam, digamos assim, as canoas e os barcos que fazem navegação no rio a aproximar-se mais, e portanto é um local muito, muito bem escolhido. Gostaria que me esclarecesse nestes aspectos. Muito obrigado. Sim. O confrade foi muito plausível nessa pergunta. O Príncipe da Beira, para quem já conhece o Forte do Príncipe da Beira, eu conheço o Forte do Príncipe da Beira de canoa, de barco, aéreo e de carro. Quando você está descendo o Rio Guaporé, você se desperta com aquele monte de pedra, porque ele fica escondido atrás da floresta. Então, quando você toma conta, o Príncipe da Beira te surpreende. E quando você está subindo o Guaporé, ele também fica numa bifurcação. O local onde foi construído é tão raso, na época da seca, de setembro, mais ou menos, que você consegue passar a pé. Você consegue, de um lado para o outro. Somente um barqueiro habilidoso, ele consegue desviar, mas ele vai ter que ir devagar, é quando os soldados conseguem ver.
O Príncipe da Beira, o Luiz de Albuquerque, ele foi muito astucioso na hora que ele começa a fazer a leitura da paisagem. Então, ele vem subindo o Guaporé e depois ele desce o Guaporé. Ele vê que a área é um pouco mais alta, aonde o príncipe... Só que não importava ser mais alto, porque o Príncipe da Beira ele vai ser construído na parte baixa, porque o alto fica e vai ser cavado, ele fica escondido. Aquele fosso externo que se constrói ali não era para água, mas é para evitar a invasão do inimigo. Então, ele fica entre o Conceição e a missão de Santa Rosa Velha. Certinho? Sim, senhora, muito obrigado. Bom, eu iria colocar então, não sei se alguém quer fazer alguma questão ao professor Lorismar. Eu poderia dar Temos o Pedro Avilés uma... inscrito. Diga, Tem diga, alguém inscrito Lorismar. aí? Sim, sim, sim. Pedro Avilés. Vamos lá, Pedro. Professor Silva Barroso, parabéns. Foi uma Obrigado. fantástica a palestra, muito bem organizada, com magníficas fotografias, tudo muito explicado. Sentimos que estamos lá a acompanhá-lo na visita ao Forte. Foi um prazer ver isto. Eu que só lhe queria fazer também uma pergunta que é um pouco. Eu lembro-me aqui há uns cerca de 45 anos, julgo que há cerca de 45 anos ou 40 anos, eu era amigo de um embaixador português que foi embaixador no Rio, e já está a ver. E ele é casado, aliás, com uma neta do poeta, do escritor Essa de Queiroz. E ele Exato. visitando no Brasil, pediu que tinha muito empenho em tentar visitar o Forte do Príncipe da Beira. E o exército brasileiro tinha organizado essa visita, e ele, se não me engano, vai-me contar se isto é verdade ou não, ele estaria num bastião quando vocês experimentaram, quando o exército experimentou explodir ou utilizar uma das peças, e infelizmente provocou uma derrocada e ele caiu, e hoje em dia ainda ficou coxo o resto da vida, teve muito tempo no hospital, foi difícil, mas este incidente é verdade? Sim, sim. Esse incidente está contado aqui nesse livro. Ele era da família da Décio de Queiroz. É, É. existia uma prática muito comum aqui, que quando chegava a autoridade em Rondônia, se fazia salva de tiro. Só que o soldado, naquela ocasião, ele colocou um pouco mais de enxofre e de pólvora. O nosso canhão, ele fica no tempo 24 horas. Então, se destempera o material, a química do ferro se destempera. E com o excesso de pólvora, ele acabou se destruindo e machuca o embaixador. E aí, ligo para Porto Velho para pedir uma aeronave para poder socorrer o acontecido. Só que para voltar para Porto Velho ia demorar mais. Então, o único jeito, a aeronave chegava no Forte Príncipe e levava para Brasília. Foi a partir desse incidente e desse acidente que foi proibido salva de tiro. Inclusive, um helicóptero nosso, aquele grandão, aquele que nós sempre fazemos aqui a operação na Amazônia, eles pousaram dentro da fortaleza. E o coronel Dornelles, na época, me passou a foto. Esse coronel, essa foto ela não pode vazar, porque senão vão vir para cima da gente e a coisa vai piorar para o exército. Então, eu tenho as fotos guardadas aqui, não se pode divulgar. Todo o cuidado é pouco. A fortaleza, ela vive um estágio delicado, muito delicado. Por isso é que nós determinamos o passeio, o controle ali, e poucas pessoas também. Né? Nossos guias, e com o Exército também, tem todo esse controle. Mas hoje, quando chega generais para apresentação ou qualquer outra atividade, se faz a formatura, mas salvo de canhão não se faz mais. Então,
Está nesse livro todo o acontecido que foi narrado, inclusive os restos do canhão está lá. E eu falei, General Leal, General Costa Neves, General Lima, General Jorge, General Diógenes, precisamos tirar aquele material lá de cima, vamos colocar no museu. Nós encontramos em escavação 3.600 balas de canhão, tudo soterrada. Retiramos e colocamos no exército. Estava guardada, jogada. Pegamos, limpamos e colocamos no museu. Senhores, como eu pesquiso o Forte Príncipe há 24 anos, eu pedi permissão do Exército Brasileiro e do IFAM para revitalizar o museu. Adquiri um dinheiro, guardei, e aí, porque só tinha quadros pequenos, 4 quadros. Então, eu dei uma revitalização, passei uma semana lá, no HTO do Forte, e eu consegui fazer toda uma revitalização. E já temos uma próxima revitalização que vamos apresentar logo em breve. Então, o trabalho do pesquisador é esse. De onde ele tira a fonte, ele consegue colaborar. Quando eu vim para o Instituto Geográfico e Histórico Militar, a convite da professora Cristiane Carbone, a convite do professor Marcos Albuquerque, o professor Elcio Alcomandi, que é o cara que eu também cito ele na minha dissertação de mestrado. Quando eu conheci eles pela primeira vez, nossa, eu estou com um papa da história aqui, então, para mim, é muito grande estar diante aí de dinossauros da área militar, dinossauro da cultura, do patrimônio, do monumento. Então, para mim, é só um ganho. Por ser jovem, eu só vou fazer a minha contribuição na melhor forma possível. Pode contar comigo sempre. Eu vou estar no Rio de Janeiro, dia 29, vou visitar a nossa sede, viu, General Bergo? Vou visitar, e aí vou entregar, vou levar para a nossa sede. Será Obrigado. muito bem-vindo. Vou levar alguns exemplares dos livros para a nossa biblioteca, tá bom? Depois eu vou oficializar para os senhores o convite, o lançamento do livro do Rondon, esse daqui, Fé de Ofício, ele trata toda a trajetória militar do Rondon, toda. Eu pedi permissão do general Sibnel, do DPH-SEX, e ele concedeu, o livro está pronto. Vai ser lançado no Forte de Copacabana no dia 30, e no dia 2, lá no Forte Barão do Rio Branco, na 21ª GAC. E no dia 31 de maio, ele vai ser lançado no Forte Rondon, lá em Brasília, pela DPH-SEX também. Temos o professor Rui Carita, que quer fazer uma intervenção. Posso só fazer mais uma pergunta, que é o seguinte. Atualmente, existe uma presença sempre ou de guardas ou de alguém permanentemente no forte? Ou ele está não ocupado, não habitado? Ou como é que é a situação? Nós temos o PF bem em frente do forte. Pilotão Especial de Fronteira bem em frente. Então, toda essa área que engloba o forte, quem controla é o Exército Brasileiro, a 17ª Brigada. Que nós temos o 6º BIS de Guajará-Mirim. O PF, ele é subordinado ao 6º BIS, que é subordinado à 17ª. Então, toda a área do forte e do quilombo, quem controla é o Exército. Muito obrigado. Rui Carita. Ora bem, era só uma chega sobre as bocas de fogo inglesas de ferro. O Oceano Atlântico e o Oceano Índico estão pejados de bocas de fogo inglesas na ordem dos dezenas de milhares. É uma coisa perfeitamente assustadora. Encontramos nas costas da Índia, Moçambique, África do Sul, até depois Brasil, África, Ilhas da Madeira, etc, etc. Ora bem, segundo a ordenança naval inglesa, as bocas de fogo navais de ferro só podiam fazer 400 tiros. Aos 400 tiros eram obrigatoriamente lançadas na primeira praia aonde varasse o navio. Eu não percebo, e já falei com 2 ingleses e ninguém me explicou, porque é que não se lançava no mar. Quer dizer, porque numa praia, mas obrigatoriamente numa praia. O que quer dizer que sempre que há enxurradas, sempre que há movimentos de terra, não sei o quê,
nas praias do Atlântico, nas praias do Índico, há canhões ingleses a aparecerem navais. São sempre canhões ingleses navais, Jorge II, Jorge III. E Sim, isso faz com sim. que eram os que se usavam ali. Aonde qualquer salva é perigosíssima, porque eles estão no limite, precisamente, do ferro. Tivemos acidentes na Madeira, tivemos acidentes em Cabo Verde, precisamente para tentar fazer salvas e da asneira, como é lógico, não é? Temos, por exemplo, há um forte na Madeira que antes faziam salvas na procissão de Nossa Senhora do Faial, etc, etc, e depois proibiu-se porque podia matar a guarnição toda. Porque enquanto no bronze, é engraçado, o bronze descasca tipo banana. Quer dizer, quando se desfaz, é uma banana. O ferro não, o ferro estilhaça. Logo mata a guarnição É, toda que está à volta, não é? exatamente. Estilhaça. Exatamente. Por outro lado, o ferro não é reciclável, o bronze é, logo, arranjar bocas de fogo de bronze é uma dificuldade, praticamente só se consegue, estão todas em museus, não é? Os de ferro são usados mais facilmente, logo, alguns desses terão ido para o Príncipe da Beira e logicamente, deu asneira, porque faz-se a percentagem de pólvora, às vezes aumenta-se para criar um certo impacto e de um dia para o outro altera-se totalmente as dosagens e pode haver acidentes gravíssimos, não é? É só isso. Muito boa a sua colocação, até para mostrar para os amigos que o único material que veio de fora foi o ferro para as grades da masmorra. Agora, a madeira, o tijolo, a, a, a telha e a rocha laterítica se encontrou no local. Também a pedra cal se encontrou no local. Mas quando ela acabou, trouxeram de Belém pedra cal. Nós temos livros, que é um absurdo, falaram que as pedras cangas, a laterítica, vieram de Belém. É impossível. As pedras, elas eram encontradas aqui no Forte Príncipe e na região de Albuquerque. Eles faceavam as pedras lá no sítio lítico, né? E traziam em canoas, canoões enormes, 90, 70 blocos de rocha. Foi um serviço ciclópico. Por isso que as pessoas, aquele cara lá do Ratanabá, dizendo que ali era o umbigo do mundo, eu já entrei naquele fosso, eu já fiz a reportagem, pedi permissão do general Jorge, na época, para desmentir. É uma loucura. Ele usou algumas imagens, porque as pessoas sabem que eu pesquiso o Forte Príncipe há décadas. Então, acabam me cobrando. E eu tenho por obrigação de dar uma resposta a todos, para não deixar cair nessa ilusão de dizer que é o umbigo do mundo, e isso e aquilo. E a gente procura combater essa pirataria que ainda existe. Pronto, então sim, senhora. Então, pronto, então, antes de passar a palavra ao Hélcio e ao César, eu só gostaria aqui sim de relembrar uma frase absolutamente extraordinária que o Luís de Albuquerque utilizou em 1776, quando fez, digamos assim, o lançamento da pedra fundamental e quando visitou as obras que já estavam a decorrer, provavelmente há alguns meses. E Pereira e Cáceres, Luís de Albuquerque, Pereira e Cáceres, disse o seguinte: a soberania e o respeito de Portugal impõem que neste lugar se erga um forte. E isso é obra e serviço dos homens de El Rei Nosso Senhor. E como tal, por mais duro, por mais difícil e por mais trabalho que dê, é serviço de Portugal. E tem de se cumprir. Estas foram as palavras de Luís de Albuquerque em 1776, que ficaram registadas para a memória e que nos confins na altura da capitania do Mato Grosso, construiu um forte que é uma obra provavelmente única no mundo.
Professor Rui, Lorismar, muito obrigado. Rui, Diga. deixa, Rui, permitindo aí, ó. Não Claro. sei se você já veio aqui no Forte Príncipe, mas tem um busto do Luiz de Albuquerque dentro do PF, onde tem uma praça que eles fizeram. Só que eles pintaram tudo de preto e ficou muito estranho. A ideia é colocar primeiro na frente ali da fortaleza. Mas eu quero comunicar a todos os membros do Instituto que aquela área, Rui, onde foi construído o Forte Príncipe, ela é muito rica. Não é só o forte, não é só o paiol, não é só o forno. A vida inteira eu estava atrás do cemitério, e nós encontramos tá, com uns 3, 4 anos atrás, no cemitério da Fortaleza, dos soldados brancos, porque dos negros não encontramos ainda. E ano passado, nós conseguimos encontrar, depois de ter a confiança dos moradores, dos caçadores, eles me levaram em uma construção que eu imagino ser de 1719, na época da capitania de São Paulo. Aí, Rui, eu entrei com o ofício, eu dei entrada no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual e no IFAM, pedindo para ser feita uma prospecção naquela área. Por quê? Porque entre a construção e a serra dos Pacaás, ali, a serra dos Parecis, vai passar uma estrada. E essa estrada que vai ser para o Porto da Bolívia, que é o do antigo. Essa estrada é um empreendimento do antigo governador aqui de Rondônia, que é empresário, e se ele passa com essa estrada, ele vai arrebentar muitos patrimônios que tem por ali ainda escondido. Então, eu entrei com uma ação no Ministério Público e no IFAM para que se faça um estudo pormenor, um levantamento para, quem sabe, liberar ou não aquela área. Muito obrigado, muito obrigado. Passaria então a palavra ao Elcio e depois ao César, para depois eu terminar com a próxima tertúlia. Elcio. Bom, em primeiro lugar, parabéns, Lorimar, né? A gente tem conversado bastante, tenho certeza que ia ser uma palestra fabulosa. Obrigado. Eu fiquei com uma curiosidade, porque você mostrou o paiol, mas muito por cima, né? Aqueles paiol do século XVII, nós temos um aqui em Santos, também ruína, na Fortaleza de Santo Amaro. E o que acontece com esses paióis? Eles, não sei, por isso eu queria que você verificasse lá, tem 2 paredes para ter uma espécie de ar-condicionado antes de chegar na parede de dentro. E segundo, para a parede de dentro, a ventilação é feita com pedra cortada em V, que é para o rato não entrar para comer. Então, é uma curiosidade que eu queria que depois você... Ele tem. Essa é uma. Ele Agora, tem. outra, só para você terminar. Eu tive no Príncipe da Beira 2 vezes. Fizemos um painel lá que você sabe, tem 5 metros lá no batalhão, né? Um dos painéis é só sobre o Príncipe da Beira. E tem o QR Code que você acessa um vídeo que foi feito especificamente para isso, e o César tem ele aí. Vou ver se ele pode encaixar na tua de forma que, poxa, para mim foi relembrar muito bem os velhos tempos. Parabéns e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Precisando de mais informações sobre a Fortaleza Príncipe da Beira, Conceição e a missão de Santa Rosa Velha, estamos aqui na luta, trabalhando, pesquisando e escrevendo, não deixando a história morrer, nem muito menos descansar. Muito obrigado, César. Bom, eu sei que a gente não tem muito tempo já, então eu vou ser breve. Eu queria fazer uma pergunta para o Lorismar. Eu vi, inclusive foi comentado pela Sergina aqui no chat, que você demonstra uma grande empolgação pelo tema e ela é evidenciada por todo o trabalho que você tem feito em termos de livros, mestrado, provavelmente a tua tese de doutoramento também, né? A minha pergunta é o seguinte: como se dá, se é que se dá, uma apropriação afetiva da comunidade em ter inserido o forte com relação a ele? Como é que é isso? Você menciona, eu sei que existe aquela questão dos quilombolas ali, eu sei que existem populações originárias, mas enfim, como é que é essa relação do entorno, dos habitantes do entorno para com o forte? Eles são guardiões dele como você é? César, essa é uma pergunta
brilhante que você fez. Pelo meu histórico de professor, eu trabalho hoje com educação patrimonial. A minha tese do doutorado é sobre educação patrimonial. E eu tenho uma responsabilidade muito grande para com a sociedade de Rondônia. Então, eles acabam vendo, César, o ícone responsável em defesa do patrimônio, defesa, preservação e conservação do patrimônio. Então, o IFAM tem muito respeito para com a minha pessoa, as opiniões, elas chegam até a mim, e os quilombolas também. O líder quilombola, até o ano passado, era o Elvis Pessoa, meu amigo, aprendi muita coisa com ele, e também orientei muito ele como conduzir a comunidade quilombola do entorno. Sempre houve conflito. Alguns comandantes que ali chegaram, tenente ou então capitão, acabavam entrando em conflito com a comunidade. E isso acirrava mais ainda, até que, com o tempo, nós fomos construindo essa amizade, e hoje ela está muito tranquila mesmo. A comunidade precisa do PF, e o PF está ali também para proteger a comunidade. Porque ali é uma passagem, César, de traficantes, de ilícito, droga, carro, tudo isso. Quando você chegava no PF, tinha um pau do guarda ali. Todo mundo que passava era identificado. Depois o DNR foi lá e fez uma limpeza na rua e derrubaram. E aí o nosso contingente lá era pequeno. Aumentou agora. Mas a sociedade, os quilombolas, eles são muito próximos do PF. Até porque boa parte dos soldados que vão para o PF é do quilombo, é de Costa Marques. O PF ele fica 28 quilômetros de Costa Marques. Então, o Forte Príncipe da Beira, para você ter uma ideia, César e todos os confrades, o Forte Príncipe da Beira ele é o ícone da nossa história de Rondônia. É o patrimônio mais antigo que nós temos aqui. Então, assim, quando você fala Príncipe da Beira, é Lourismar Barroso. A minha casa, tudo eu respiro Forte Príncipe, eu vivo Forte Príncipe. Eu vou lá 1, 2, 4 vezes por ano. Vou de carro, vou de avião. Sempre eu estou indo com o exército, com generais que chegam para poder conhecer e com autoridade também, ministros. Então, assim, eles percebem essa paixão. Porque alguém colocou aí no chat, ver no brilho essa paixão. É porque quando você fala, você tem que falar com propriedade, com um brilho nos olhos. Você vive isso. Eu não passei 24 anos da minha vida preso na história do Forte. Eu vou mandar para os amigos aí o poema que eu fiz do Forte, que eu ia iniciar, mas eu não queria perder muito tempo. Tá. Ele te atrai, ele te consome, porque é muito prazeroso. Eu sou suspeito de falar. E agora eu estou indo para a área do Rondon, que é um cara que eu admiro também, e comecei a explorar o Rondon. Então, as minhas duas áreas de pesquisa hoje, na história, na arqueologia, é o Príncipe da Beira e é o Marechal Rondon. Então, quem falou no chat essa questão da emoção, eu vivo isso. Eu vivo. Ó, o Lorismar, obrigado. Ó, o Rui me pediu para você passar seu e-mail, depois você passa para mim pelo WhatsApp lá, eu transmito a ele, tá? Esse poema, se você quiser passar pelo WhatsApp para mim também, na hora que eu editar, eu coloco ele como complemento, qualquer tipo de material que você eventualmente tenha em PDF ou link digital, coloca lá também como vídeo como material que você comande comentou, também vou disponibilizar lá para que o resultado disso seja uma coisa mais ampla, né? Eu gostaria até de falar um pouco mais com você sobre essa questão da apropriação que se dá do entorno, que outras pessoas se contaminem desse mesmo desejo de preservação que você tem e como isso seria o tema. Eu até conversava com a Rose agora em off, enquanto você falava, mas isso pode ser motivo de uma outra tertúlia em outro momento, tá? Por agora, eu encerro aqui, devolvo a palavra ao Rui, já me despedindo de todos. Muito obrigado. Bom, só para terminar aqui assim a palestra do Lorismar, antes de apresentar a próxima, quero agradecer mais do que tudo, mais do que esta palestra que foi interessantíssima, esta dedicação ao Forte do Príncipe da Beira pelo próprio Lorismar. E uma coisa é certa,
a obra do Luís de Albuquerque tem continuadores e preservando a história é uma coisa absolutamente extraordinária. Muitos parabéns ao Lorismar por esse entusiasmo e por essa preservação da história nos confins da Rondônia. Muito obrigado. Bom, então vamos terminar a nossa palestra de hoje, a tertúlia, e vamos nos informar sobre a próxima. A próxima tertúlia não vai ser daqui a 15 dias, porque daqui a 15 dias estamos na Páscoa, e vai ser daqui a 3 semanas. E daqui a 3 semanas, no dia 6 de abril, vamos ter o Dr. Pedro Avilés, que está connosco praticamente desde o princípio e que tem uma presença permanente, não só a assistir, mas também com muitas intervenções e questões. O Dr. Pedro Avilés vai nos trazer uma palestra sobre o World Monument Fund. O World Monument Fund, para quem não conhece, é a principal organização independente dedicada a salvaguardar os lugares mais preciosos do mundo, que enriquecem a vida das pessoas e constroem a compreensão mútua entre culturas e comunidades. A organização, que está sediada na cidade de Nova Iorque, tem escritórios e afiliados no Camboja, em França, na Índia, no Peru, em Espanha, no Reino Unido e em Portugal. E o Dr. Pedro Avilés é exatamente o representante do World Monument Fund em Portugal neste momento, mas este World Monument Fund, desde 1965, tem preservado património cultural diversificado no mundo, utilizando os mais elevados padrões internacionais, neste momento em mais de 700 locais, em 112 países, em parceria com as comunidades locais, com financiamento privado, mas também com presença dos governos, baseando exatamente no património para enfrentar os desafios mais prementes da atualidade. Das alterações climáticas à sobre-representação, do turismo até à recuperação pós-crise Covid. Com compromisso sempre com as pessoas que dão a vida aos lugares, o World Monument Fund abraça o potencial do passado para criar uma sociedade mais resiliente e inclusiva. E garanto-vos de certeza que esta palestra do Dr. Pedro Avilés terá muito interesse e, quem sabe, a vontade de se abrir uma ligação no Brasil para o World Monument Fund. Muito obrigado a todos e até ao dia 6 de abril. Muito obrigado pela vossa presença. Boa noite a todos.